Na Ponta da Linha, com Rogério Calazans. Se você tem contrato de locação e você é locatário, talvez você tenha se assustado nesse ano de 2021 com o índice de reajuste do seu contrato. Pois bem, a maioria dos contratos de locação no Brasil são reajustados pelo índice chamado IGPM, um índice aferido pela Fundação Getúlio Vargas, que em junho de 2021 totalizou 35,75%. Então veja bem, quem tem contrato de locação que venceu no mês de junho de 2021 recebeu um reajuste nada mais nada menos do que de 35,75%. E por que o IGPM ele deu tão alto assim? E existem outros índices que poderiam substituir o IGPM? E mais um questionamento ainda. Se no contrato de locação já houve previamente a previsão de que os reajustes seriam feitos pelo IGPM, existe alguma possibilidade de revisão? Na Ponta da Linha com Rogério Calazans aqui na Jovem Pan, é exatamente isso que nós vamos debater. Primeiro, nós precisamos compreender o seguinte: o IGPM não é o único índice. O índice, na verdade, que reflete a inflação, a recomposição inflacionária, aliás, no Brasil, com mais precisão, é o IPCA. IPCA é um índice aferido pelo IBGE que leva em consideração aquilo que efetivamente é consumido pelas pessoas, pelas famílias brasileiras. O IBGE ele faz aferição de preços dos produtos que compõem o consumo mais básico das famílias brasileiras em 16 capitais e, de acordo com a variação desses preços, chega-se ao IPCA. De modo que o IPCA, portanto, é um índice que tem uma capacidade de refletir de forma mais verdadeira, mais realista, a inflação em determinado período. O IGPM, por sua vez, é um índice que também mede a variação da inflação, mas ele leva em consideração elementos que não compõem o cotidiano do consumo das famílias brasileiras. Primeiro, porque ele também considera dentro de si elementos da produção, ou seja, ele não leva em consideração apenas o custo final dos produtos ou dos serviços, mas também o custo da produção. E o mais importante, o IGPM também considera o Índice Nacional do Preço da Construção Civil e também o preço final de produtos que são, ainda que indiretamente, indexados no dólar, como, por exemplo, commodities, produtos agrícolas. Então, quando nós temos a conjugação de produtos agrícolas com preços elevados no mercado internacional e dólar alto no mercado nacional, drasticamente nós temos uma elevação do IGPM. O IGPM vai para um índice muito alto que acaba não refletindo a situação da economia interna. E aí isso gera uma cadeia de problemas, porque na nossa tradição os contratos de aluguel, os contratos de locação são reajustados pelo IGPM e esse reajuste acaba ficando em um percentual muito superior ao valor real da inflação. Nós precisamos nos lembrar que esse reajuste anual previsto nos contratos de locação não é um aumento do preço da locação, é simplesmente a recomposição inflacionária. Então, esse reajuste ele tem que refletir a situação econômica do país. Ele não pode ser nem para mais e nem para menos. E a verdade é que no ano de 2021, todos os contratos que tiveram reajuste pelo IGPM tiveram um aumento muito superior ao aumento da inflação e, portanto, podem sim sofrer um processo de revisão. Primeiro ponto que vocês precisam considerar é que, tendo em vista essa diferença gigante do IGPM e do IPCA, para vocês terem uma ideia, no mês de junho o IGPM foi de 35,75% e o IPCA foi de 8,35%, a primeira forma de resolver o problema de um reajuste muito elevado é buscar uma negociação. Busque uma negociação com a imobiliária ou com o proprietário, solicitando que o IGPM seja substituído pelo IPCA, ainda que dos meses passados. Um contrato, por exemplo, que venceu no mês de junho, que, portanto, sofreu um reajuste de 35%, tem que ter uma negociação para que esse reajuste de 35% seja substituído pela aplicação do IPCA no índice de 8,35%, porque é o índice mais real. Se não houver a possibilidade de uma negociação amigável, mesmo com a previsão no contrato da aplicação do IPCA, é possível que a parte prejudicada procure judicialmente
judicialmente uma revisão do valor desse contrato. O Código Civil brasileiro, ele tem mais de um artigo que diz que sempre que dentro de um contrato uma das obrigações se tornar onerosa demais, excessivamente onerosa, em razão de força maior, de fatos fortuitos, de razões que fogem ao controle das partes, ninguém tem culpa. Um problema econômico, uma catástrofe, uma guerra, alguma coisa dessa natureza, sempre que qualquer fator externo tornar a obrigação onerosa demais, essa parte prejudicada pode pedir judicialmente tanto a resolução do contrato, ou seja, para rescindir aquele contrato, quanto também pode pedir a revisão das parcelas. E nesse caso, a jurisprudência tem sido muito favorável à retirada do IGPM e à colocação do IPCA como índice correto. Algumas pessoas têm proposto que nesse ano de 2021 seja feita uma média entre o valor do IGPM e o valor do IPCA. Particularmente, eu não considero uma boa solução, porque, por exemplo, imagine no mês de junho, conforme eu falei para vocês, com IPCA de 35%, IPCA, aliás, de 8% e IGPM de 35%, essa média ainda vai continuar muito elevada. O correto é retirar totalmente o IGPM e substituir pelo IPCA, porque como nós não estamos falando de aumento real do valor do aluguel, mas tão somente de recomposição da inflação, do valor real daquela parcela, então é o IGPM, o IPCA, aliás, o índice que verdadeiramente reflete que precisa ser aplicado. Procure uma negociação amigável e, se não for possível, procure socorro judicial. E lembro a você que, em se tratando da maioria absoluta dos contratos de moradia, das famílias, isso pode ser feito diretamente no juizado especial, inclusive sem a necessidade de um advogado. Rogério Calazans, na ponta da linha, aqui na Jovem Pan.